autoridades, convidados, ouvintes, internautas. Para darmos início a essa reunião, convido para compor a mesa diretiva aqui o nosso presidente da Câmara Municipal de Bocaiúva, José Maria Gomes Torres, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bocaiúva, Jefferson Carley Andrade Leite, e o diretor administrativo do hospital, Dr. Gil Alves Pedro Costa. Ressaltamos ainda a presença dos seguintes vereadores: Pedro César, de Bocaiúva, José Geraldo, de Joaquim Felício, Eleinarde Oliveira, de Joaquim Felício, Wagner Lisboa, de Joaquim Felício, Odair dos Santos, de Bocaiúva, Adalberto Fernandes, de Bocaiúva, Rodrigo Vieira, de Olhos d'Água, Adilson Silva, de Joaquim Felício, João Irineu, também de Joaquim Felício, Reinaldo Martins, de Engenheiro Navarro, Ramon Moraes, de Bocaiúva, Wagner Caldeira, de Engenheiro Navarro, Ailton Ribeiro, de Bocaiúva, Maura Lopes, de Joaquim Felício, Gilson Alves, de Joaquim Felício, Bruno Praz, de Guaraciama, Benedito Silva, de Engenheiro Navarro, José Maria, de Bocaiúva, Leandro Noronha, de Itacambira. Temos aqui representadas as 8 cidades do nosso CIS-Portal. Passo a palavra para o presidente José Maria Gomes Torres, para dar início à nossa reunião. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso diretor do hospital, Pedro Costa, os colegas vereadores de Bocaiúva, vereadores das nossas cidades vizinhas. O tema dessa reunião aqui hoje é sobre a saúde local da nossa região. O CIS-Portal é de suma importância esse ato que vai acontecer aqui agora. Quero cumprimentar a cada um de vocês e desejar a cada um de nós uma excelente reunião. Agradeço a todos. É com grande satisfação que agradeço a presença de todos e todas vocês aqui nesta manhã. O técnico Bernardinho, da nossa seleção, ele nos diz que qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas ele sabe que ele não conseguirá nada sozinho. E hoje estamos aqui para que possamos construir juntos um grande legado. E para iniciarmos nosso debate sobre a nossa saúde aqui no CIS-Portal, eu passo a palavra para o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Jefferson Carley. Bom dia a todos, bom dia a todas. É com grande prazer que recebemos, todos os nossos companheiros, companheiras aqui nessa manhã de quarta-feira. Nós estamos providenciando aqui nesse momento algumas cadeiras para que Vossas Excelências possam sentar com a gente no plenário. Até então, a confirmação da quantidade de participantes dessa reunião era superior ao número de assentos que a gente conseguiria colocar aqui dentro, do plenário, mas a gente agora já, com a presença de Vossas Excelências, nós estamos providenciando aqui os assentos para que todos estejam devidamente sentados aqui com a gente dentro do plenário. Então, em alguns momentos, a gente vai ter uma mudança benéfica, digamos assim, para que a gente possa estar mais próximos. E, para continuar o nosso assunto, sobre a nossa reunião, estamos aqui hoje com a presença do diretor administrativo do Hospital Dr. Gil Alves, o nosso amigo Pedro. E a gente vai começar a fazer os ajustes aqui, viu, gente? Só um momentinho, por gentileza.
como eu disse, né, construir juntos também é fazer essas coisas assim, para a gente ficar juntos cada vez mais próximos. Então, convido o vereador José Geraldo a fazer parte da nossa plenária. O vereador Leinardi Oliveira. Wagner Lisboa. Rodrigo Vieira. Adilson Silva. João Irineu. Reinaldo Martins. Wagner Caldeira. Maura Lopes. Gilson Alves. Bruno Praz. Benedito Silva. E Leandro Noronha. E Leandro Noronha. Pode ir, Leão. Pode ficar à vontade. Pode ir. Vai dar para... Então, gente, bom dia novamente, né? Agora acho que todos devidamente assentados. É um prazer ter vocês aqui dentro do nosso plenário. É importante dizer que essa é uma primeira conversa, uma primeira reunião para que possamos, ao máximo, tentar fortalecer a saúde da nossa microrregião. Bocaiúva hoje, né, é sede da comarca e também é um dos maiores municípios dessa microrregião. E nós temos plena ciência das dificuldades que nós enfrentamos e que vocês também enfrentam, principalmente no assunto referente à saúde, né? Nós estamos aí saindo, graças a Deus, de uma pandemia e nós vimos o tanto que os nossos municípios sofreram, o tanto que nós sofremos durante esses últimos 2 anos. E de tudo de ruim que a gente passa na vida, a gente tem que tirar também as coisas boas, o aprendizado, né? E é isso que a gente está aqui hoje, é para ter uma conversa, é para entender as demandas, como estão também nos municípios. E eu gostaria que vocês participassem dessa conversa, dessa discussão, porque quem sabe a realidade, o que acontece dentro de cada cidade, somos nós que moramos dentro das cidades, né? As cidades, elas não existem sem os moradores. E somos nós, como representantes do povo, que devemos buscar políticas públicas, buscar recursos, ir aonde tivermos que ir, para que possamos aí atender essas demandas do nosso povo. Gostaria aqui agora de passar a palavra, Mariana, para o nosso diretor do hospital, doutor Gil Alves, o Pedro Venâncio, meu amigo aí de algum tempo. Eu não vou falar muito tempo não, viu, Pedro, para não ficar ruim para a gente, beleza? Mas eu gostaria aqui, Pedro vai discorrer um pouco a respeito do hospital, né, o hospital que atende toda a nossa microrregião, e não só a micro, mas também aquelas pessoas que passam pelas vias, pelas BRs, pelas MGs, que estão circulando aqui ao redor dos nossos municípios e que também precisam de atendimento. Pedro, bom dia, está com você a palavra, meu amigo. João, bom dia a todos. É com grande prazer que eu aceitei aqui o convite, né, da Câmara Municipal de Bocaiúva. A gente está expondo um pouquinho da realidade do hospital, né, da nossa região. E, assim, aproveito, sabe, Jefferson, para poder parabenizar tanto você quanto o Zé Marião, aos vereadores da Câmara de Bocaiúva, por promover esse encontro. É muito importante, né,
Você falou bem aí sobre a questão da pandemia. A pandemia nos afastou, né, infelizmente, né, a gente não pôde ter o contato, o convívio. E agora, uma vez superada, a gente tem que promover mais esses encontros. A aproximação é importante, principalmente envolvendo as lideranças da nossa microrregião. Então, gente, eu aceitei esse convite no propósito da gente explanar sobre essa questão que envolve principalmente o faturamento, que envolve a dinâmica hospitalar. Ela mudou muito nesse intervalo de tempo, muito por conta da pandemia. Então, toda aquela política que nós conhecíamos, né, anteriormente, antes do momento pandêmico, ela foi alterada para poder atender essa nova realidade. E agora, com a situação da retomada, principalmente das cirurgias, nós estamos vendo a introdução de novas políticas públicas voltadas para isso. Então, assim, a gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande por fatores que não são unicamente, que não estão no nosso controle. Situações de inflação, situação de guerra, né, situações da própria pandemia em si, os resquícios, né, uma vez que a produção de muitos insumos, de muitos produtos, foi afetada, né, com a interrupção da atividade econômica. Então, a gente está sofrendo até hoje com esses impactos. E o governo do Estado, muito atento, né, a essa questão, ele mudou a política. Anteriormente, nós possuímos, né, fontes de receitas, né, do Estado, muito conhecida como a Manchester, que nos auxilia lá no custeio do pronto atendimento, onde chegam, né, um volume muito grande de pessoas da microrregião, né, com aquele atendimento rápido, ambulatorial, como é dito, né, pela classe mais técnica, né, pelos médicos e enfermeiros. Então, essa receita hoje ela não existe mais na política de Estado, como também o PROOSP, que hoje é uma receita bem conhecida, né, de vocês que estão aí na lida com a saúde. Nosso amigo Reginaldo conhece muito bem, né? Reginaldo esteve transitando lá na área. Então, assim, toda essa política deixou de existir e nós temos hoje uma nova política chamada Valora Minas, que é uma política que concentra todas essas receitas e está dando uma dinâmica nova, né? Ela é dividida em 8 blocos, 8 conjuntos, dos quais o Hospital Nosso faz parte de 4. São 4 módulos, né, que a gente está aí inserido e recebendo recursos para custear não só esses atendimentos do pronto atendimento, como também custeando as cirurgias. São os módulos eletivas, transição, valor em saúde e o Opera, que é voltado unicamente para as operações eletivas. Na política de governo federal, né, a gente tem aí aquela questão da IH, que é uma política que já existe há muitos anos e ela permanece, né? Então, todo aquele procedimento que é realizado, cirurgia, ela é gerada uma IH, uma autorização para a internação hospitalar. Então, a partir daquele momento ali, o município, o hospital, né, ele lança essa produção e a gente ofere aquela receita. Vocês conhecem bem, sabem que a realidade do SUS, a gente é um hospital 100% SUS, né? Então, essa situação dificulta um pouco, porque a tabela SUS é uma tabela de mais de 25 anos. E ela não sofreu as atualizações devidas. Apesar que, no ano, se não me engano, entre 2018 e 2019, o município aderiu a uma nova proposta chamada gestão plena. Então, essa gestão plena, no que consiste isso? O nosso hospital, ele é um prestador de serviços do município. Antigamente, a gente tinha uma vinculação direta com o Estado, né, que você tem essa possibilidade, né, enquanto autarquia, de estar vinculado diretamente ao Estado e fazer todas as vinculações de recebimento de receitas, como também você ter a gestão plena, onde o gestor é o município e a gente passa a ser um prestador de serviço. Tanto é que a gente entrou na discussão sobre a questão do gerenciamento, né? Todo o gerenciamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde e a operacionalização, né, a execução das atividades do serviço realizadas pelo hospital. Então, a gente está nesse novo formato, gestão plena, com uma nova política de Estado. A única que permaneceu foi a situação do governo federal com a IH, com a política de leitos de saúde mental, onde nós temos 4 leitos de saúde mental no hospital, a questão também do FAI, né, que é o recurso de amparo, né? Então, assim, a gente tem essas receitas que são vinculadas e recebemos, né, dentro dessas políticas existentes. Fora isso, nós temos a contrapartida municipal, que é uma receita em que o município de Bocaiúva faz um aporte todos os meses para poder custear, principalmente as receitas com folha de pagamento, despesas com obrigações patronais, parcelamentos de dívidas anteriores e pequenas outras despesas. Mas, enfim, é uma situação que
parece ter várias fontes de receita para custear, mas infelizmente por conta desse quadro aí de inflação, quadro de guerra, a gente tem tido um aumento considerável das despesas. Despesas com insumos, despesas com prestações de serviços que precisaram ser realinhadas, então tudo isso tem impactado. Então a gente tem aí uma despesa, né, que gira em torno de 1.300.000 mês, né, e essas receitas infelizmente são insuficientes. Nós temos uma boa parceria aí com o prefeito Roberto, com o Renato Secretário, então sempre tem feito os aportes necessários para a gente custear alguma outra diferença, né? Quero também aqui agradecer muito aos senhores, né, que fazem a destinação de emendas e nos ajudam muito. Tanto é que, tanto o ano passado quanto esse ano, essas receitas foram fundamentais para a gente conseguir cumprir aí com os pagamentos, com as nossas obrigações. Então, são receitas de custeio e de investimento, foram substanciais para a gente aí conseguir manter o hospital em pleno funcionamento, não só em pleno funcionamento, como promovendo melhorias substanciais, melhorias na estrutura, melhorias nos equipamentos. Então, assim, esse ano a gente ainda tem contado muito com essa ajuda, com esses aportes de recursos de emendas, que nos ajudam muito, mas são receitas que a gente não pode contar sempre, porque são consideradas receitas extras, né, que a gente consegue a partir dos contatos que muitas vezes os senhores realizam com as lideranças políticas, aí, com os parlamentares. Enfim, eu gostaria até, Jefferson, de aproveitar, Zé, a oportunidade para poder passar para vocês que a gente está aí para realizar uma grande reforma no hospital. O município de Bocaiúva já está com um projeto pronto para poder fazer a expansão, principalmente da área administrativa. Nossa intenção é levar toda a parte administrativa, que está no meio ali da parte clínica assistencial, para o segundo pavimento, em cima da maternidade, e liberar espaço para a criação de novos leitos. Nossa intenção é dar um up nas cirurgias, né? A gente consegue obter muita receita a partir de cirurgia, então a gente quer incentivar, criar uma estrutura melhor para poder atender essa demanda, não só da micro-região, mas quem sabe abrir aí as pactuações para as cidades do Portal do Norte. Então a gente tem uma abrangência maior, investimentos já estão sendo realizados, aquisições para instrumentais cirúrgicos, a equiparação, né, fazer a equipagem lá das salas do bloco cirúrgico, né, já estamos recebendo aí aparelhos de anestesia, macas, camas cirúrgicas, justamente para poder atender isso. Então, certamente, aí no segundo semestre, além dessa melhoria na estrutura, nós vamos ter também essa questão dos equipamentos que estão sendo adquiridos, para a gente poder dar uma celeridade maior. Quero também expor que nesse projeto haverá uma unidade, um centro de imagem, de atendimento somente para imagem. Além do raio-x digital, a gente tem à disposição lá ultrassom e um tomógrafo, uma receita que foi conquistada pelo município aí no final de 2020 e que em breve a gente estará realizando a aquisição desse tomógrafo. Então, eu chamo a atenção dos senhores para, em conversa lá com as secretarias dos municípios, para que a gente faça as pactuações em torno desse serviço, uma vez que nós vamos ter esse centro de imagens aí oferecendo um serviço por um preço que vai ser negociado futuramente, né? Mas vocês podem ter isso aí em mente para poder trabalhar com os secretários, que a gente estima, né, receber uma receita considerável a partir dessas pactuações. Receita essa que vai amenizar essa necessidade de aporte de recursos de emendas e outras receitas. Então, Jefferson, a situação no que diz respeito a faturamento, a recebimentos do hospital, é mais ou menos essa. Não sei se eu expliquei bem, porque eu falo muito rápido. Se vocês quiserem que eu volte em algum ponto, podem ficar. Senhor presidente, só aproveitando que você falou da questão dos atendimentos, da instalação da sala de imagem, aproveitar também, Pedro, para a gente saber qual que é a possibilidade de nós termos, né, que nós tínhamos até no passado aí, a questão da endoscopia, se o hospital também vai atender nessa área. Não, inclusive, Tony, foi bem observada essa situação, já existe no plano de governo do prefeito Roberto essa intenção de adquirir endoscópio, e a gente já está com essa proposta aí de fazer a aquisição também de um endoscópio para poder realizar esses exames de imagem. Então, assim, falei desses que a gente já está com uma situação mais evoluída, né? Tanto o ultrassom, a gente já temos parece que vai haver uma destinação de mais um ultrassom, o raio-x digital nosso, e aí a questão do tomógrafo. São coisas que estão mais bem encaminhadas, estamos com os recursos já em conta, nesse caso do tomógrafo, mas na questão do endoscópio tem sim, inclusive a gente já está em fase de elaboração de pedido, de solicitação para abertura de cotação para a aquisição de um endoscópio. Só te interrompendo um pouquinho, Pedro, gostaria aqui de registrar a presença do nosso amigo vereador de Guaraciama, Evaldo,
que já se encontra aqui sentado com a gente no plenário. E acho que a explicação acho que foi muito enriquecedora para a gente e gostaria que o senhor ficasse com a gente para a gente fazer esse feedback mesmo, né? Esse, digamos assim, esse ping-pong, né? Esse pergunta e resposta, para a gente tentar sanar algumas coisas aqui. E o intuito dessa reunião, dessa nossa conversa, gente, é buscar, né, de maneira unificada e fortalecida algumas ideias, alguns projetos, né, entendimentos, para que a gente, de fato, traga a mudança para a nossa microrregião. Né? Como o Pedro falou, o hospital agora ele vai passar por uma reforma importante. Né? Aqui a gente sabe da importância dessa reforma, da aquisição desses novos aparelhos, o trabalho do Legislativo nessa aquisição ele foi muito efetivo. Né? Os vereadores que aqui estão nesta casa participaram da reunião com a Secretaria de Estado para adquirir também esse tomógrafo. Né? Então, assim, essa construção que a gente vem buscar. Só que a gente quer ampliar ainda mais esses horizontes. Ampliar de maneira que vai atender não só a nossa micro, mas que vai dar um suporte, primeiramente, para nós, para o nosso povo das cidades aqui representadas por vocês, Guaraciama, Olhos d'Água, Francisco Dumont, Engenheiro Navarro, Itacambira, Joaquim Felício, né? Então, enfim, e também para atender aqueles que porventura vierem a necessitar, já que a gente, como eu disse anteriormente, a gente, né, tem um tráfego aqui nas MGs, na BR, né, daquelas pessoas que estão aí cruzando aí da região centro-oeste para a Bahia, enfim. Mas acho que isso é o que a gente tem que pensar em construir. É essa a ideia. Pedro passou uma orientação para a gente aqui a respeito mesmo da situação do nosso hospital. Mas a gente já teve uma situação no hospital em que, durante o Covid, a gente não tinha mais leitos. Né? Foi uma dificuldade muito grande. E a gente sabe que o gestor da saúde hoje, quando ele liga para o diretor do hospital e pede, pelo amor de Deus, arruma uma vaga para internar um cidadão que está precisando do atendimento ali no leito Covid e não consegue, recebe um não por má vontade do gestor, mas simplesmente porque a gente não tem onde alocar, né? O hospital não tem onde atender, é algo que é muito difícil para a gente, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser um parente, pode ser um vereador, pode ser um prefeito, pode ser qualquer pessoa que pode vir a necessidade desse cuidado e a gente não ter como atender. Então é isso que eu acho que a gente tem que trazer também de importância para a discussão, são esses parâmetros. Né? Eu gostaria aqui de abrir a palavra para que a gente possa aumentar, né, ampliar esses discursos. Enfim, vamos tentar ser mais sucintos. Né? Eu prometo não falar muito mais aqui nesse microfone agora, mas vou deixar para os senhores também contribuir com a gente, quais são as realidades, né? Quais são as necessidades e as expectativas dos senhores. Gostaria aqui de começar pelos vereadores dessa casa. Os que estiverem aí próximos aos microfones podem ficar à vontade para nos trazer aqui as informações e os questionamentos também. Pois não, o vereador daí, José dos Santos. Bom dia, presidente da Comissão Gesto, parabenizo Pedro, no qual estendo a cumprimento a todos os vereadores, todos dessa casa aqui, a todos vocês, seja bem-vindo a esta casa, tá, Gesto? E parabenizo você também pela iniciativa da reunião, muito importante. Haja visto que nós, na gestão passada, teve com o vereador Ramon, Adalberto e o cantor, que teve uma reunião assim, quase nesse formato, junto com o promotor de justiça, cada vez que a prefeita queria passar o hospital aqui para filantrópico, e essas questões das parcerias, onde que não foi abordada a filantropia, mas foi abordada uma parceria. E teve com a cidade vizinha cedendo médico, plantão médico ou enfermeiro, sabe? E essa magnitude do hospital, igual o doutor Pedro citou aí, né, nós tem, eu estava aí, o vereador Ramon e Pedro César e Eduardo na OVB lá em Brasília, onde surgiu, Jeff, uma ideia brilhante igual essas suas também. Lá no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, a única cidade que tinha hospital e as outras em volta não tinham hospital. O que eles fizeram? Fizeram parceria
Está aqui o Ramon Testemunha, Pedro César, e construir em conjunto, união de forças, ampliaram esse hospital, que hoje é um hospital de referência lá, mais que a cidade capital. Então, tipo, eles uniram para ampliar a abertura do hospital, que todas as demandas que tinha na cidade pequenininha, aquele hospital suplia com as demandas, e além do mais, ainda em vez de a pessoa, igual aqui mesmo, vem para cá e ir para Montes Claros, as pessoas iam para a capital lá, ia para vindo de Montes Claros para cá. Então, isso é muito importante, a ideia, né? E a ideia, o conhecimento de cada um de vocês, que passar para nós, englobar com nós aqui, juntamente com o diretor aqui, Jefferson, que é o presidente da comissão, isso é muito importante para nós agregar esses valores para ampliar isso. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado pelas palavras do vereador Daí Sorriso, vereador doutor Adalberto, Ailtinho, Pedro César, Ramon Moraes. Jefferson, pode fazer só um adendo aqui? Sim, sim. Foi bem observado por Daí Sorriso. Eu até separei aqui um gráfico de uma situação interessante e ela revela o quanto que o hospital tem uma abrangência muito grande além da nossa micro. Eu peguei o gráfico aqui de internações, nós temos um sistema lá que é o painel de gerenciamento, né? Então a gente gerencia todos os exames, atendimentos ambulatoriais, cirurgias. Nesse caso aqui, as internações, aquele paciente que chega no pronto-socorro, mas ele é classificado pelo médico como paciente a ser internado, né? Ele cai aqui nesse gráfico. E a gente tem aqui, ó, pessoas de Belo Horizonte, Catuti, Claros dos Poções, Glaucilândia, Pompéu. Então, assim, uma infinidade de cidades que vão muito além da nossa micro, mas por alguma razão estavam passando aí pela BR. Nós estávamos falando com Wagner, né, Wagner? A gente estava conversando a respeito de censo. Então, assim, o hospital não é uma questão de capricho, de embelezar o hospital, não. É uma questão porque a nossa micro, ela cresceu do ponto de vista populacional. Então, assim, a gente teve uma reforma robusta, uma ampliação, acredito que foi no mandato do doutor Alberto, né, lá atrás, com a construção da maternidade, e depois de então nada foi feito. Pequenos puxadinhos para atender uma situação muito pontual, mas uma reforma robusta, uma ampliação consistente mesmo, ela é necessária desse ponto de vista. É um volume muito grande de pessoas, com a duplicação da BR nós trouxemos, e isso é positivo, porque você traz pessoas, você traz fluxos, né? Com isso você atrai atividade, melhora, né, o desenvolvimento do local. Então, assim, mas o hospital não está preparado para poder receber esse contingente. Então, assim, é só para poder fazer essa observação de que, do ponto de vista populacional, nos últimos 20 anos, né, o censo vem demonstrado um crescimento muito grande. Então, assim, a gente precisa expandir até mesmo para poder atender essa situação. Pois não, vereador doutor Adalberto Fernandes. Jefferson, eu gostaria de alargar isso, sugerir a apresentação, porque colocasse mais outros dados que talvez a apresentação, o tempo não suportou para ele apresentar. Ele não apresentou assim. Qual que é, por exemplo, a estatística de pacientes que o hospital atende que não é da sede de Bocaiúva? Qual o município que está agregado no Portal do Norte, do Consórcio de Saúde, que tem essa incidência maior? Para que a gente possa, justamente isso, para que a gente deixe a demonstrar para os colegas lá das câmaras municipais e outros gestores, que nós estamos aqui tentando construir uma ponte onde um consórcio possa melhorar a estrutura. Porque o que nós sabemos hoje, e já foi falado em outras reuniões, e que seria um permissivo maior, era que a gente pudesse, hoje nós estamos, maioria aqui, em legisladores, não executivos, que a gente pudesse buscar, dentro das nossas legislações pertinentes, lá, e das nossas competências, alternativa para que a gente possa injetar dentro do próprio hospital essas melhorias. Por exemplo, acho que vai faltar aí, que você não trouxe para mostrar para os vereadores do portal, as alterações que serão efetuadas a nível, não sei se você tem conhecimento, de mostrar, por exemplo, aquele gráfico que foi mostrado lá no dia que o deputado esteve lá. Quais serão as alterações? Quais serão as ampliações? O que vai ser preciso para isso? Por exemplo, vai ser construído através de etapas. Então, essa é a forma assim, de apresentar aqui,
para depois que os senhores também entenderem o tamanho da cor do hospital vai ser para o atendimento que vai ser melhorado na comunidade dos senhores, tanto quanto a nossa. Mas isso é preciso a participação. Eu sei que muitas vezes fica inviável, porque a legislação talvez impeça isso, mas nós temos que criar mecanismos para nós tentarmos saltar esses obstáculos, né? Por exemplo, fala assim, o hospital hoje ele não pode receber pela prestação de serviço. Mas nós temos na BR-135, por exemplo, os acidentes que ocorrem todos na microrregião vêm para cá. E o hospital não pode cobrar pela prestação de serviço, sendo que o DPVAT, por exemplo, é obrigado a pagar. Então nós perdemos. Quer dizer, falar isso em ano político é muito ruim. Mas nós precisamos modificar a estrutura da autarquia Hospital Gil Alves para que possa receber essa contrapartida de prestação de serviço. Pelo menos a gente flexibilizar os 100% de SUS para um 80% que atenda a demanda da população, sem perder, lógico, sem perder a excelência da atendimento à população carente. Mas nós temos que abrir esse espaço para o recebimento desses atendimentos que são devidos, que todos os outros recebem e que poderia ser mais um suplemento de receita do hospital. Então, são coisas desse tipo, eu acho que dessa grandeza, que a gente tem que começar a analisar para melhorar toda a estrutura da região, não só nossa, da região. Então, eu acho que seria necessário, assim, é só uma sugestão, né? Que o diretor do hospital pudesse trazer isso, pudesse trazer o que vai ser, qual é o tipo de reforma, quais os atendimentos que serão, além dos que estão aí hoje, serão feitos a partir dessa alteração, dessa ampliação. Se puder, Pedro, dentro do seu conhecimento, dentro de suas atividades, puder fazer isso, eu acho que você contribuiria muito mais para que nós saíssemos daqui com várias sugestões sobre esse fato. Pedro, acho que os questionamentos da doutora Adalberto eu vou deixar à disposição para o senhor contribuir também. Não, com certeza. Hein, doutor, mas assim, a situação, eu tenho até alguns dados, ainda dentro dessa situação das internações, e realmente tem um impacto grande. No gráfico de Pitts aqui fica até fácil para você visualizar. Questão de internações, pacientes que são de Bocaiúva, 66%. 34% são de municípios da micro, são outros municípios. Então, assim, tem uma relevância muito grande, né? Então, assim, a quantidade de pessoas que são internadas dentro do hospital, apenas 66 são de Bocaiúva, 34 dos outros municípios. Levando-se em conta o número de população, é um número considerável. Uma outra situação que chama a atenção nossa é o número de exames realizados no nosso laboratório, que são realizados nos municípios da micro, né? 25% dos exames são de pessoas que estão na micro, mas não são de Bocaiúva. Então, assim, exames laboratoriais, internações, têm um impacto grande. Apesar que o pronto-socorro é um grande gargalo nosso. Então, a gente, como um hospital 100% SUS, porta aberta, nós não podemos negar nenhum tipo de atendimento. Qualquer pessoa que chegar lá, ela será bem atendida, bem acolhida. Nós, inclusive, melhoramos lá o atendimento, né, para poder sanar algumas inconformidades, algumas situações, colocamos o acolhimento antes mesmo da triagem, até porque nós percebíamos que um fluxo de pessoas que chegavam até o hospital não era um paciente para estar ali. Muitas vezes aquela situação era para ser sanada no PSF, na UBS, mas o paciente procurava diretamente o hospital e aquilo acaba congestionando todo o andamento, né, da dinâmica ali do pronto-socorro. Sem falar que o pronto-socorro ele é o mais oneroso, do ponto de vista que ele não gera tanta receita assim. No que diz respeito aos projetos, nós estivemos lá, né, na sala de direção geral, o prefeito Roberto, juntamente com o deputado lá, o Tibé, né, Luiz Tibé, a gente apresentou lá o projeto. E esse é um projeto audacioso, é um projeto que demanda uma participação grande, não só das lideranças de Bocaiúva, mas dos senhores também que estão na micro, porque a gente depende muito da vigilância sanitária. E a vigilância tem pegado muito no nosso pé com relação a pontos muito pequenos, parecem relevantes, mas tem toda uma situação burocrática para ser atendida. Então, assim,
projeto pronto, já teve uma primeira sentada de mesa lá, o Roberto esteve com a engenharia, juntamente com a direção da Vigilância Sanitária no Núcleo Central em Belo Horizonte, fizeram alguns apontamentos, as correções foram realizadas. Então, assim, a princípio, o projeto 100% pronto. Vai ter agora a nova reunião, juntamente com a direção da Vigilância em Belo Horizonte. Roberto e a engenharia estarão lá, mas se assim, a participação dos senhores, né, no que diz respeito a acionarem as suas lideranças para poder nos ajudar, para que dê celeridade, uma vez que é um projeto que vai demandar tempo para análise, a gente não pode iniciar essa obra sem essa aprovação, ela é de suma importância para que a gente não tenha algum transtorno, né, na fase aí de licitação e até mesmo de execução. A obra ela é gigantesca, ela atende todas as áreas do hospital, desde aquela área do fundo, onde está localizada a garagem, pronto-socorro, clínicas médicas, onde é feitas as internações, antiga ala Covid, onde vai ser criada lá o centro de imagens, a própria maternidade e o bloco cirúrgico. Todas essas áreas serão contempladas. Além disso, a área administrativa hoje, que é um corredor central que divide as clínicas lá entre a enfermaria e a clínica cirúrgica, essa parte administrativa burocrática será levada para o segundo piso, acima da maternidade. São 1.500 metros quadrados de área construída no projeto, que vai contemplar aí desde setor de compras, licitações, contabilidade, setor jurídico, né? A gente vai criar também uma área para arquivo, uma pequena recepção, sem falar que ainda vai ficar uma área disponível para, se futuramente quiser, a construção de novos leitos, para alguma ou outra finalidade ou até mesmo uma outra situação. Mas a obra que assim, a gente tem um maior receio na execução, não por conta de recursos ou da questão do projeto em si, mas é por conta da dinâmica do dia a dia, é a do pronto-socorro. Toda a dinâmica do pronto-socorro, aquela estrutura não nos atende hoje, até porque você recebe pacientes vermelhos, laranja, verde, azul. A política do Manchester ela continua, apesar do recurso ter sido encerrado, mas a política de classificação de risco de atendimento continua. E você tem crianças no mesmo espaço onde você tem adultos, onde você tem pacientes idosos. Então, de acordo com as novas normas, isso aí não é interessante para o fluxo de atendimento. Então, a gente pretende fazer o quê? Uma nova entrada, onde você tem uma dinâmica de entrada pediátrica à esquerda de quem entra pelo pronto-socorro, à direita a entrada para adultos e idosos. Então, a gente vai abrir ali, na verdade, seriam 2 pronto-atendimentos. Vai ter um voltado para a esquerda pediátrica, para a direita adultos e pacientes idosos. Até mesmo para a gente melhorar o fluxo e colocar o paciente dentro da rotina que já é definida pelo Manchester. Acolhimento, como foi implantado nesse ano, né, para poder fazer o direcionamento do paciente, se ele é paciente de atenção hospitalar ou atenção primária. Encaminhamento para triagem, onde o enfermeiro vai classificar o risco e as necessidades primárias do paciente, para depois ele evoluir para o consultório médico, onde o médico vai definir ali qual seria a prescrição dele, se seria um paciente para internação, um paciente de observação, um paciente simplesmente para receber a medicação e sair. Haverão 2 saídas, uma para esse público adulto, o outro para o público pediátrico. Então, assim, a gente vai dar uma maior fluidez, dividindo as equipes nesses 2 atendimentos. Então, assim, é mais do que uma questão de capricho, como eu disse anteriormente. É uma questão de necessidade e atendimento dos novos fluxos. Se vocês, certamente vocês estão em Montes Claros sempre, vocês veem que existe uma dinâmica diferente nos pronto-socorros. Então, a gente está caminhando em direção disso. E esse amadurecimento nessa conversa, nesse sentido, de apostas de novas receitas, de uma nova diretriz para a gente poder tentar ampliar e melhorar o serviço, ela tem que ser colocada na mesa mesmo para a gente estar debatendo, até mesmo para poder melhorar o atendimento, né? A gente tem evoluído muito, mas é um caminho longo até se chegar nesse 100% aí. Enfim, eu vou assumir o compromisso, tá, Jefferson, para a gente estar trazendo aqui o projeto, de repente até expor numa tela para visualização, fica mais fácil, né? Projeto em 3D ou o projeto, pelo menos a planta baixa, para que possa ilustrar melhor qual que serão aí as mudanças que vão ocorrer no hospital. É uma questão que vai demandar tempo, não é uma obra que vai acontecer do dia para a noite, mas, enfim, a gente tem que dar um primeiro passo, porque a situação é de necessidade mesmo. Só para concluir minha participação, Jefferson, eu gostaria de conclamar os colegas de outras cidades, aí, companheiros aí nas câmaras municipais. Um dos gargalos maiores que nós estamos tendo no hospital hoje chama-se o pronto-socorro de emergência, né? Urgência e emergência. E qual que é a maior causa disso?
a falta de médicos nos PSF da cidade dos senhores e daqui também. O que está ocorrendo? Nós temos, por exemplo, um distrito aqui em Engenheiro do Labela, talvez os senhores conheçam. Se lá não tem um médico, a enfermeira compromissada que esteja lá, qualquer paciente que chega lá com alguma coisa, com algum sintoma mais grave, não alguma coisa não, algum sintoma mais grave, ela encaminha de imediato para Bocaiúva. Quem que recebe? O hospital. Talvez não seja a natureza daquele sintoma a causa para ser atendido no hospital, mas encaminha para o hospital. A mesma coisa a cidade dos senhores. Acontece qualquer coisa lá, talvez não tenha um médico no final de semana, alguma coisa lá no hospital, nos atendimentos hospitalares dos senhores, corre tudo para cá. Talvez não é coisa que sejam demanda do hospital. Isso tem feito que o hospital, finais de semana, principalmente quando tem um tempo desse, que os sintomas de frio, de coisa, desse sintoma alérgico mesmo que ocorre, o hospital está lotado. Está lotado. Não estou defendendo o hospital, estou querendo aqui simplesmente expor um problema que nós poderíamos tentar ajudar a resolver, para que fazendo a cobrança lá no nosso município, porque, de certa forma, os seus também estão contribuindo para isso. Contribuindo para isso. Tem outros fatos que ensejo. Eu até sugeriria aos senhores, e até a direção do hospital, que fosse a cada município mostrar esse projeto de ampliação, de alteração, mostrar as demandas dos senhores, também colocar a par, porque é boa essa reunião, foi boa e é ótimo estar sendo construído. Mas é preciso também que a gente vá lá e explique para eles, eles são parte, eles são protagonistas desse processo. Não é sobre nós, não. Se o hospital atender só a sede, a região de Bocaiúva, beleza, mas ele é um hospital regional. Então, nós temos que expor para os senhores também as nossas demandas que impacta demais, todos na área dos senhores lá e aqui também. Então, são tentativas de soluções que a gente está procurando criar para que a gente possa ter um hospital que realmente atenda ao seu preceito fundamental, que é a urgência e a emergência. Muito obrigado, doutor Adalberto. Os outros vereadores, vereador Toninho, vereador Pedro César, Ramon. Sim. Gente, a palavra está aberta para os vereadores, viu? Vocês podem ficar à vontade. Aqui eu gostaria de falar que ninguém será julgado pelo que você está falando aqui, viu? Vocês podem trazer aí as experiências que vocês têm, né? Porque acho que é isso que é importante para a gente aqui nessa manhã, é discutir isso mesmo. A gente sabe da dificuldade, principalmente na atenção primária. A gente tem visto isso, de vez em quando a gente perde um médico, né? O médico está atendendo na unidade da gente aqui, vai atender em outra unidade, né, Reginaldo? A gente discutiu isso na semana passada. Então, assim, para a gente entender se as demandas de vocês também estão acompanhando as nossas, é o que a gente imagina que sim, mas o que a gente pode fazer? Mas não é o que Bocaiúva pode fazer, o que Engenheiro Navarro pode fazer, o que Guaracema pode fazer, não. O que nós, todos os municípios da micro, o que nós podemos fazer para tentar solucionar esse problema, né? Para tentar solucionar essas dificuldades. Acho que as indicações, né? Os encaminhamentos que a gente quer sair daqui hoje. É algo mais prático, é algo voltado assim, para a solução. O que Pedro trouxe, muitas informações importantíssimas. E a gente tem que pegar isso e levar e falar assim, opa, peraí, o que o meu município está contribuindo para isso aqui, né? Mas eu acho que vocês podem contribuir ainda mais. Eu queria aqui deixar a palavra aberta para vocês agora, para todo mundo contribuir. Reginaldo, podem ficar à vontade, viu, gente? Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso companheiro Jefferson, no qual cumprimento todos que estão presentes, aqueles que nos assistem. Bom, pessoal, eu fiz até umas anotações
E quando a gente fala de saúde, né, que é a principal demanda dos municípios, é muito amplo isso, né? E nós temos algumas direções. Hoje nós falamos muito aqui do hospital, voltado por causa do Pedro, mas nós também temos uma outra linha, que é a linha da Secretaria de Saúde, que é quem detém, inclusive, as pactuações. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, os recursos pactuados pelos municípios são suficientes para o hospital? Então, Reginaldo, essa situação hoje, infelizmente, ela não é suficiente, né? Vocês têm um número X lá de pactuações de entes e serviços de saúde, mas infelizmente não, até por conta dos valores e da situação atual de pandemia que influenciou em preços de itens, né, diversos que são utilizados em todos os serviços, né? Então, assim, certamente a secretaria, vocês, né, por meio dos secretários, vão estar aí no final do ano fazendo as novas pactuações. Eu acho que essa situação será revista, né? Apesar que nós vamos ter também essa situação das questões de imagens, né, e de cirurgias eletivas. Nós pretendemos colocar cirurgias por vídeo também pelo SUS aqui. Então, assim, até mesmo para criar um atrativo, não só para vocês da micro, mas para as cidades do portal. É uma situação que vai assim, a trazer fluxo populacional, trazer mais internações para a gente, que é o que de fato gera recursos para o hospital. Então, assim, infelizmente, hoje não é suficiente, mas é por conta dessa situação, porque a gente vive um momento delicado do país num todo, né? Você, certamente, na casa de vocês têm a maior dificuldade, né? Vai comprar um gás hoje, no mês que vem o gás já subiu muito, a gasolina está da mesma forma, e no hospital, onde a gente lida com 80% de itens que são importados, o impacto é maior ainda, porque envolve dólar. Então, ou seja, infelizmente as pactuações não são suficientes, mas essa situação certamente será revista na nova reunião, né, da CIB, né, para vocês fecharem lá as pactuações. Eu quis fazer essa pergunta justamente porque já começamos por aí, né? Se o hospital não recebe recursos suficientes dos municípios, já começa a grande dificuldade. E eu vejo que nós temos um dever de casa, todos nós. No próximo momento que estivermos juntos, quais são os principais problemas que nós temos nos municípios? Mas também as possíveis e prováveis soluções. Porque também vier com um monte de problema, vamos ficar meio enlouquecidos aqui. E aí, quando eu falo que tem várias linhas, quando a gente fala do hospital, a gente está falando realmente de PPI, né, que quem vai saber falar isso é o secretário, eu acredito, não é isso, Pedro? Sobre as pactuações. Nós falamos dos exames que são pactuados junto às micros. Será que estão sendo atendidos? Sim, não, por quê? Nós precisamos falar também, lógico, aí entra um outro gargalo, que é reajuste da tabela SUS. Né? Esse ano, eu vejo que é um ano eleitoral, é a hora da gente, quando estivermos recebendo e contato com os possíveis candidatos ou pré-candidatos a governadores, é hora deles colocarem nos seus programas de governo uma reavaliação das nossas pactuações. Né? É inadmissível, ou é um absurdo, por exemplo, Engenheiro Navarro, até quando eu estava, ela tem direito a 6 ressonâncias magnéticas ao ano para atender a população. Né? 3 tomografias ao mês, 4 para atender a população. Imagine isso ao ano. Os números são terríveis. Né? O município pode fazer alguma coisa? Sim, dentro de negociações de pactuação, né? que é o que o Pedro disse, que em algum momento vai ser feito. Então é hora realmente da gente se juntar, fortalecer o legislativo, em parceria com o executivo, para que a gente possa levar essas demandas até as esferas maiores. Aproveitar que é ano eleitoral e colocar na mesa deles. Né? Precisa-se aumentar isso. Ou precisa-se fazer um trabalho de percepção e de elaboração de qual é a demanda dos municípios. Até para que eles tenham números mais reais disso. É fácil? Sabemos que não. Mas também não é impossível. Né? Então, vejo dessa forma. O doutor Adalberto falou bem, é uma fala que eu estive, quando estive aqui com o Jefferson, e também já conversava isso com o Pedrinho, com o vereador Damon Alisson, que é a valorização dos médicos. Todos os municípios, acredito, que tenham realmente a sua dificuldade com médicos. Né? Um médico hoje, qualquer profissional, nós também seríamos dessa forma, dependendo do salário, ele não vai ficar muito tempo. Ele vai pegar uma certa experiência de 2 meses e vai embora. Né? Não tem compromisso com a população. Há suas exceções, evidentemente. Mas se a gente também tiver uma oferta de salário melhor, nós também vamos procurar o nosso caminho. Mas a região precisa, de forma unida, de repente, criar um teto
salarial para médicos. Eu estou usando o médico porque é o maior gargalo, né? Nós, na nossa cidade, nós sofremos nos últimos meses muito com a questão da falta de médicos. E quando secretário, eu também passei por essa situação. Então, vejo que precisa. É de fundamental importância a união entre os municípios e entender que Bocaiúva, como sede da micro, que tem o hospital para atender a nossa região, mas ele precisa também de aporte, né? Nós temos que deixar essa questão política de lado e entender que o hospital é prioridade, né? E que esse hospital é que vai fazer atendimento à nossa população. E aí, voltando novamente ao doutor Adalberto, foi muito feliz quando ele coloca que não adianta ficar preocupado também só em fortalecer o hospital se a gente não fizer um fortalecimento na atenção primária. Se a gente não fizer um trabalho de fortalecimento da atenção primária, para que a gente possa fazer os atendimentos, né, aí precisamos de profissionais nos municípios, de repente vai deixar de trazer tantas pessoas para Bocaiúva, que também é um custo, um custo com combustível, um custo com profissionais, né? Então, é preciso que a gente faça isso nos municípios. E aproveitar melhor, principalmente o CISPortal. O CISPortal, que ele já está, na minha opinião, consolidado com a questão de exames, mas a gente precisa avançar um pouco mais. Onde é que o CISPortal pode entrar de forma que ele possa colaborar mais com os municípios, que ele possa colaborar mais com Bocaiúva? Isso é um trabalho de união mesmo, para que possamos aí chegarmos a Bocaiúva, né? Fazermos o nosso dever de casa e depois chegarmos em Bocaiúva. E aí conversas. É o que o Jefferson falou. Essa é simplesmente a primeira. Mas nós temos que estar trazendo quais são os problemas que nós temos nos nossos municípios e as possíveis soluções. E aí é deixar partidarismo de lado, né? Hoje eu estive conversando rapidamente, ontem, na verdade, com o secretário de Saúde, até pela experiência que eu já tive, e é isso que nós vamos ter que fazer, né? É conversar com os secretários de saúde, quais são as dificuldades, e aí envolver o hospital, envolver a Secretaria de Saúde de Bocaiúva, para que a pactuação, se eu não me engano, para o ano que vem, eu acho que vence agora em junho, não é isso? Acho que é 30 de junho, para que tenha efeito em 2023. Né? Então, assim, acho que o tempo está muito curto, mas, de repente, no segundo semestre de 2023, já tem algumas ideias aí, em cima de valores, para fortalecer. Então, por hora, são essas as contribuições. À disposição. Muito obrigado, Reginaldo. Para fazer justiça, viu, a todos os participantes aqui dessa reunião, Reginaldo foi um dos idealizadores dessa reunião aqui com a gente. Agradecer Vossa Excelência pela ideia e pelas contribuições aqui nesta manhã. Mais alguém, gente? Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem falar, podem desabafar, viu? Aqui a gente está para construir mesmo. É tanto que vocês podem ficar à vontade, que aqui só tem, a maioria aqui é legislador. Então é para isso mesmo, para a gente ficar mais à vontade, não ter nenhum receio de nada, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Eu cumprimento a mesa, Jefferson, o Pedro, os nossos colegas aqui de Joaquim Felício, das demais cidades. Peço licença para falar sentada, que vai ser bem rápido, viu, gente? Primeiramente, quero agradecer. Obrigada, viu? Agradeço pelo convite, né, que nós recebemos de estar aqui. Sentimos muito honrados de estar na casa hoje. Agradeço muito, né, a presença, né, de todos que estão aqui também. E as falas, né, dele, do doutor Alberto Fernandes, né, nosso colega que posicionou muito bem. Eu presto serviço no hospital Dr. Gil Alves para Joaquim Felício, há 5 anos. E eu vejo quanto é grande a demanda, né? Na época da pandemia, eu presenciava, era cenas assim de emocionar, de quanto esse pessoal lutou ali, correndo para procurar leito, para poder colocar mais um. E foi assim, um momento muito, né, muito apreensivo, mas em momento algum ninguém voltava sem um atendimento. Chegou o dia de acompanhar 8, 9 pessoas só de Joaquim Felício ali no setor do Covid, todo mundo tendo atenção, todo mundo assim muito bem acolhido.
Agradeço também a acolhida que eu tive no hospital. E eu sei o quanto eles esforçam ali, né, de diretoria, médica, todos os funcionários para estar acolhendo. E a nossa obrigação, sim, contribuir. Joaquim Felício tem contribuído, porque Jaqueline, todos eles lá que estão à frente dos trabalhos, sempre me ligam pedindo, Maura, estamos precisando de medicamentos aqui no hospital, é coisa de emergência. Então, recorre Joaquim Felício nunca negou ajuda. Na época da pandemia, Joaquim Felício ofereceu um enfermeiro que prestou serviço 3 meses no hospital, né, auxiliando. Então, aqui, não estou defendendo o meu município, só estou falando que ele é atuante aqui em Bocaiúva. Como os demais também, eu sei que os demais também são atuantes, são participantes. É assim que tem que ser, porque se trata de um hospital regional, né, onde Pedro falou que acolhe tantas pessoas, né? Inclusive, um acidente que teve em um ônibus, teve uma senhora de muito longe que ela ficou no hospital. Eu doei medicamento, doei até sandália que ela tinha perdido durante o acidente, eu comprei, levei no hospital, porque independente se é de Joaquim Felício, todos que entram ali, eu estou também pronta para dar a minha assistência, para ajudar. Né? E vejo o quanto, né, eles lutam ali, o quanto as pessoas são bem acolhidas por eles. E essa demanda crescendo, né? Cada dia crescendo mais, e fico muito feliz com as obras que vão ser construídas, vai melhorar as ações, né? Que às vezes a gente sai de tão longe para ir em Montes Claros fazer uma tomografia, sendo que uma endoscopia, né? Sendo que possivelmente, futuramente, vai ser realizada aqui, né? Parabenizo os diretores do hospital, né? Que têm prestado um ótimo trabalho. A Bocaiúva, a Câmara aqui de Bocaiúva, é sempre atuante. É a primeira vez que eu participo, mas eu estou por dentro de tudo que acontece aqui, que é obrigação a gente estar, né, atento, não só os nossos municípios, mas o que passa ao redor. Então, eu quero o melhor para Bocaiúva. E estamos aqui dispostos, eu tenho certeza que a nossa gestão, o nosso prefeito, ele também está disposto, porque ele já fez bastante aqui para Bocaiúva, para o Hospital Gil Alves. Em todas as necessidades que é recorrida ao nosso prefeito, lá, ao nosso secretário de saúde, ele está sempre disposto a atender as demandas aqui. Então, não é mais do que obrigação, né? E agradeço mais uma vez, viu? Peço desculpa pelas palavras e muito obrigada a todos vocês por me ouvirem, tá? E que todos tenhamos um bom dia. Maura, muito obrigado pelas palavras. Acho que nós, que quando a gente ouve um testemunho de quem esteve dentro, né, das dificuldades que foram enfrentadas nesses últimos 2 anos, todos nos emocionamos, porque quem não perdeu um parente, perdeu um amigo muito próximo, perdeu alguém de dentro de casa. Então, essa situação que a gente enfrentou aí foi, pegamos com Deus que tenha sido a única nas nossas vidas, né? Gostaria aqui de voltar a palavra para os senhores, vereador Pedro César e posteriormente Wagner. Wagner, o senhor quer falar primeiro? Pode falar. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos na pessoa do nosso vereador Jefferson, que hoje preside. Quero deixar, Jefferson, aqui o meu reconhecimento por essa reunião. Parabéns a todos. Você falou também do vereador Reginaldo, né? A todos que pensaram nessa reunião. E quero cumprimentar todas as cidades que estão aqui presentes hoje, porque eu estou para dizer que talvez seja uma das mais importantes reuniões que nós já fizemos, né? Eu, de forma, vamos assim dizer, individual, já que o nosso trabalho como vereador ele é individual, mas também é um trabalho coletivo, deveria ser mais coletivo do que individual, né? Essa é a verdade. Eu vinha visitando algumas cidades, alguns colegas, porque fico orgulhoso de que a Câmara de Bocaiúva tem sido uma Câmara que tem rompido algumas barreiras, entre elas a da valorização do vereador. O vereador tem que ser respeitado, o vereador tem que ser considerado como autoridade, porque ele participa da sociedade e está no meio dela.
E a nossa Câmara tem sido realmente uma Câmara que tem buscado isso aqui. E na minha vontade de tentar fazer esse contato com as câmaras, com os nossos parceiros, Jefferson, eu visitei algumas câmaras justamente para levar alguns projetos, inclusive dentre eles a saúde, que talvez seja o maior projeto que nós temos, né? O maior problema que a gente enfrenta. E naquela oportunidade, eu não vou repetir aqui o tema, mas eu usava duas palavras que eu usei como tema do meu discurso, que é união racional. Né? Se a gente for dissecar isso daí, a gente precisa unir com racionalidade. A política, quando você não pensa, quando você não enxerga dados técnicos, e aqui eu fico muito feliz porque pela primeira vez, Jefferson, eu vejo uma reunião objetiva. O Pedro falou ali do que está querendo fazer. Né? Geralmente você vai em reunião de político, tem toda uma historinha primeiro e fala para cá, fala para lá e não entra no que nós temos que fazer. É ou não é verdade? E você sai da reunião sem saber do que se trata, muitas das vezes. E hoje o Pedro já falou, o projeto é esse, é expandir o hospital, é atender a nossa microrregião. Né? E falou muito bem, Pedro, falou rápido, mas falou muito bem, porque realmente se você for dar uma aula de tudo que você falou aí, precisa de ter no mínimo aqui umas 4 reuniões, no mínimo. Né? E então eu falava naquela oportunidade, nas minhas visitas que fiz, de que se nós não tivermos, primeiro, união da nossa microrregião, nós não conseguiremos expandir a saúde. Segundo, se a gente não tiver recurso, não adianta nada. Aqui na Câmara a gente vem lutando para que o vereador tenha condições de fazer o seu trabalho. Eu imagino o tanto de trabalho que deu, Jéssica, para reunir essa turma aqui, né, para convidar todo mundo, para chamar todo mundo. E se o vereador não tem recurso, ele não trabalha. A mesma coisa é a saúde. Né? E eu fazendo uma leitura, Reginaldo, na lei do SUS, que é a lei 8080/90, né, lá fala que um dos fatores para que a gente possa aumentar a nossa capacidade financeira, a sua pergunta foi fantástica, porque você perguntou assim, os recursos são suficientes? O Pedro respondeu, não são. E eu pergunto aos senhores, como vamos aumentar esse recurso? Porque ficou claro que o hospital atende a nossa microrregião. Esses dias o meu filho ficou doente. Eu não levei ele num pediatra particular, não. Porque eu procurei e não achei. Eu tive que levar onde? No hospital Gil Alves. Né? A minha mãe precisou ser operada. E muita gente acha que nós temos plano de saúde, mas eu queria falar para os senhores que até pouco tempo atrás, nós lá em casa não tínhamos plano de saúde. Ela foi operada pelo SUS. Então, a gente precisa compreender que essa luta aqui, ela é nossa. Não é de partido A nem de B, não é de cidade A nem de B. Né? Amanhã, Deus nos livre, no guarde, pode ser um de nós que estaremos lá no Hospital Gil Alves para ser operado. E é o hospital que nós temos. Né? Então, eu faço a pergunta, como aumentar? E eu vi na lei do SUS que um dos fatores de aumento da capacidade financeira, Pedro, aí você pode me corrigir, é o número de habitantes. Quanto maior o número de habitantes, maior. Mas eu fico perguntando, será que é só Bocaiúva? Aí eu estava conversando com um rapaz, já finalizo, não quero que alongar, estava trazendo um projeto financeiro para cá e procurou um banco. E o banco falou assim, olha, nós não temos como levar o banco para aí porque Bocaiúva só tem X habitantes. Aí ele procurou o CDL, fez um levantamento, Ramon, você que gosta de dados, e falou assim, não, você está enganado, Bocaiúva não tem só esse número de habitantes aí, não. Mas por quê? Porque Bocaiúva não é só Bocaiúva. Bocaiúva é Bocaiúva, Guaraciama, Navarro, Joaquim Felício, e me desculpe aqui, tem mais cidades aqui, não tem? Tem Francisco Dumont, tem mais uma? Olhos d'Água, Itacambira. Olha a capacidade que nós temos. E aí o banco, quando fez o levantamento dos dados, chegou à conclusão que Bocaiúva realmente tinha condições, e hoje o banco está aqui em Bocaiúva. Então, eu quero dizer o seguinte, eu deixo para os senhores esse discurso que nós temos, que está lá na Constituição Estadual, inclusive, que é desenvolver a nossa microrregião. Está na Constituição nossa lá, mas não chega aqui. Eu não sei por que razões que não chega aqui. Talvez é porque nos falta união. Né?
Nos falta um objetivo traçado. E, mais uma vez, eu quero dar parabéns aqui, Jefferson, ao senhor, porque essa reunião não pode ficar só na primeira. Não pode. Ela tem que ter uma pauta já, se possível hoje, com data marcada para uma segunda. Porque nós precisamos compreender que o nosso povo sofre. E eu não vou falar aqui das ideias que nós temos, como o doutor Adalberto falou, do avanço da saúde, na parceria público-privada, quem sabe no avanço do hospital, trazendo aí um outro modelo de natureza jurídica que nós temos aqui, que já foi avançado aqui, e até um sistema de doações que é permitido, e eu farei questão de passar um representante de cada cidade, que é o projeto de número 11, que passa aqui nessa casa, que é um projeto de doação que nós estamos tentando aqui alinhar, que poderia ter a participação das micro-regiões nossas aqui. Porque hoje nós temos várias doações por aí, mas nós não doamos para o hospital. Muitas das vezes dão até para fora. Você vai comprar hoje no BH, a compra fica R$ 4,95, você doa 5 centavos. E essa doação vai para onde? Montes Claros. Só que se os senhores passarem mal, o primeiro ponto de parada é Bocaiúva. E tem que rezar para o carro chegar até lá, em Montes Claros. Não é verdade? Então, o meu discurso hoje ele não é técnico, porque técnico eu deixo com o Reginaldo, eu deixo com o Pedro, eu deixo com o Jefferson, que é da área. O meu discurso aqui ele é político mesmo, porque a gente já aprendeu, e eu pude aprender em 1 ano e meio de política, eu não mexia com isso, e virei vereador, de que no Brasil tudo é política, infelizmente. Então, se nós não tivermos essa união, pode ter certeza que isso vai ficar no papel e no discurso. Mas se a gente tiver um pouquinho de vontade, uma união que seja racional, né? Até como o culto é racional, né? Quando a gente vai para a igreja, se você não for com aquela razão de adorar a Deus, não adianta você nem ir, porque Deus não recebe. Tem que ser racional, tem que estar com aquele desejo. Eu deixo essa mensagem aqui para os senhores, deixando claro de que nós somos uma região muito rica. O que nos falta é um pouco mais de união, um pouco mais de foco, e o nosso povo precisa. Muito obrigado, bom dia a todos. Ressaltamos a presença do Tiago, assessor do deputado Arley Santiago, e fazemos o convite para participar aqui conosco. Passo a palavra agora para o nosso amigo Wagner, posteriormente para o Evaldo de Guaraciama. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o Jefferson, né, pela brilhante ideia, né, juntamente com o meu colega de trabalho, o Reginaldo. Eu gostaria de focar aqui numa palavra que o doutor Adalberto falou, que os municípios circunvizinhos acaba que superlotando a emergência do hospital. Então, assim, só para lembrar que o município de Engenheiro Navarro, além de ter pactuado, né, com o Bocaiúva, nós também passamos pela mesma situação. Engenheiro Navarro hoje é a porta de entrada dos munícipes de Engenheiro da Labela. Então, hoje nós temos Engenheiro Navarro dando o primeiro suporte do atendimento, não só para Engenheiro da Labela, também para Francisco Dumont, que é a cidade mais próxima, então acaba que, né, o primeiro atendimento seja feito lá. E também, sabe a palavra do doutor, foi quando disse que essa questão dos médicos. Bom, se nós temos o CIS Portal, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver se os municípios consigam contratar os médicos pelo CIS Portal. Eu acho que seria uma forma da gente fazer esse teto, né? De ter um teto básico. Porque um médico, por exemplo, no nosso município, não vai para lá para ganhar R$10.900. Então, a demanda dos PSF, ela vai ficar. Então, a gente precisa, sim, ter, e espero que aqui seja a força para que nós consigamos, né, chegar nesse teto aí que a gente precisa urgentemente. Outra coisa é a questão das cirurgias eletivas. Os municípios pequenos sofrem com isso, muito. Então é preciso também que o hospital, embora seja 100% SUS, mas é um hospital de Bocaiúva, né?
nas nossas comunidades, nos nossos municípios, nós temos uma policlínica, um posto mais avançado do que as unidades de saúde. Então, Bocaiúva também tinha que ter. Não é? Além do hospital, tem mais uma unidade de atendimento. Pode ser que aí também atenda a questão das consultas particulares, né? Que o leito particular, porque nós sofremos muito com isso. A questão também dos exames de alta complexidade. É a maior demanda, que eu acho que todos os vereadores aqui passam por isso. Oh, você podia me ajudar a pagar um exame? Nós não estamos lá para pagar exames, não é? Nós estamos lá para fazer as políticas públicas para que ela chegue no cidadão de forma gratuita, sem precisar que o nosso salário seja repassado para eles, né, para atendê-los. Então, eu acho que nas nossas emendas impositivas, na nossa legislação, nós colocamos toda a emenda obrigatória para a questão da saúde, para atender os exames de alta complexidade e as cirurgias eletivas. Também, né, colocando aqui que os serviços pactuados, embora o preço seja bem pequeno, mas se a gente for reverter isso e voltar para lá, para Engenhavar, por exemplo, onde nós recebemos essa demanda dos outros munícipes, nós também está bem defasado, porque ali chega, é atendido, o remedinho da farmácia na hora, pega na hora, então a gente também tem essa demanda, né? Então é isso aí, só para contribuir. A questão do centro de imagem também, eu acho que a gente tem que pactuar, né? Porque eu acho que é o maior gargalo que tem hoje, é você pagar aí uma tomografia, 700, 800 reais, né? Muito para quem praticamente vive de um salário mínimo. Então, obviamente que o município pequeno ele não aguenta isso, né? Então, nós precisamos, sim, de políticas públicas e espero que, com a força aqui da casa, nós consigamos, né, alcançar os nossos objetivos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, vereador Wagner, lá de Engenheiro Navarro. Gostaria aqui agora de passar a palavra para o vereador Evaldo de Guaraciama. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pelo dom da vida concedeste a cada um de nós. Cumprimento a todos os idealizadores, Jefferson, nosso amigo Pedro, conheço há um bom tempo, parabenizo pelo trabalho que vem desenvolvendo. E penso eu que esse é um momento ímpar dentro da nossa microrregião, porque efetivamente é a primeira vez que eu participo de uma reunião nessa casa. Já tive aí presente esporadicamente, mas de forma efetiva, hoje é o primeiro momento. E extremamente importante que essa discussão seja feita, ampliada, que seja tecnicamente levantados os dados, isso é importante, porque penso eu que passamos por problemas similares. Peço desculpa, né? Ter me atrasado um pouco. Já peguei no meio da fala de Pedro, mas assim, eu falo por experiência que tramito nessa área aí há um bom tempo. A gente tem um contato direto, inclusive aqui com a nossa querida Bocaiúva. Como todos nós sabemos, o SUS foi criado em 88, né? Regulamentado em 90. E essa regionalização mais precisa na nossa região foi em 2007, basicamente, onde que, sobretudo, se inaugurou a Central de Regulação, onde que casos que ocorrem dentro da microrregião de Bocaiúva não pode ir de forma espontânea, como a outrora fazia, para cidades referência nossa macro-regional, que é Montes Claros. Então, com isso, a responsabilidade das micro-regiões cresceu muito. Eu penso que isso é importante, nós temos que pensar de forma propositiva e, sobretudo, unir as forças dos representantes. Aqui fico muito feliz de encontrar algumas pessoas que eu conheci ao longo da vida e, sobretudo, na área da saúde. E penso que, como nós tínhamos um sucateamento, e ainda tem, em função de diversos fatores, né? Sabemos nós que o SUS é um dos planos mais bem elaborados que existe, sobretudo saúde pública, né? Mas existem alguns fatores que fazem com que o SUS não funcione.
e talvez um dos fatores principais é esse que nós estamos fazendo aqui agora. É buscar conhecer a funcionalidade, buscar conhecer a responsabilidade de cada um dos municípios, sobretudo, de cada um de nós, legisladores, que somos representantes do povo. Se nós não conhecermos, não sabemos orientar a população, como que essa população vai caminhar? E é extremamente importante que nós possamos somar as forças dos municípios, aos parlamentares a nível legislativo do Estado e Federação, para que possamos agariar recursos, né, para a nossa referência. E a discussão é ampla, né? Se a gente for falar assim, todo um histórico aí, talvez nem 5 reuniões resolveria, teríamos que fazer um seminário mais complexo, né, para trabalhar de forma detalhada essas questões. Mas penso que seja importante, Pedro, que alguns dados, conforme já foi mencionado por falas anteriores, acerca, assim, tecnicamente falando, né, do repasse geral para referência, para as micro-região, para também as cidades que fazem parte, né, quanto que é pactuado pelo portal, como que é feito tudo isso. Que tem situações que são inevitáveis, é o que nós chamamos de demanda espontânea, né? Um caso está passando viajante, tem um acidente, esbarra no hospital, isso aí vai acontecer sempre. E o SUS é universal, então é um direito das pessoas que tem que ser atendido. Da mesma forma, quando nós pensamos nos atendimentos que é feito aqui, nós não pensamos, na contrapartida, quantos dos nossos, da nossa micro-região, que é atendido nas outras unidades. Então, isso tem que ser pensado. Então, assim, tem muitas situações que precisam, né, necessariamente ser sanadas. Passamos aí por um longo período de pandemia que, graças a Deus, não acabou, mas está amenizado, onde nós tivemos diversos transtornos aqui no Hospital de Bocaiúva, mas esse transtorno foi algo atípico, porque não foi somente aqui. Foi um transtorno regional, foi um transtorno nacional, inclusive teve situações de um amigo nosso que estava internado aqui, precisando de CTI, e esse CTI só foi conseguido em Capivari, em São Paulo, nenhuma outra cidade aqui em Minas tinha. Então, assim, são complexidades, são situações atípicas, e isso ocorre. De frente a essa situação de pandemia, nós temos aí, acredito, não somente Guaraciama, mas todas as cidades, né, inclusive Bocaiúva, uma demanda reprimida dos procedimentos seletivos, né, que é aquela cirurgia programada e tal, todo esse processo. E existe aí algumas clínicas que, infelizmente, é um gargalo complexo, né, de ser resolvido, que hoje qualquer cirurgia de pequeno porte não fica menos de 10 mil, é uma situação caótica na nossa região. Temos aí, em função da tabela que há muito tempo está parada, né, que é a tabela SUS, muitos profissionais de diversas áreas não fazer cirurgia, não fazer esses procedimentos eletivos, acabando acarretando um transtorno financeiro muito grande, né, sobretudo para quem não tem condição, que tem que se fazer daquilo que não tem para conseguir ter o mínimo de dignidade, né, de saúde. Então, são muito ampla a discussão, meninos, eu acho que merece que sentamos mais vezes, discutimos, até com o intuito de conhecermos os nossos colegas que estão aí nessa batalha, para que nós possamos aí trilhar um caminho onde que, de fato, a política ocorra, que o bem maior da política é a felicidade e o bem-estar da população de todos nós, não somente dos que estão efetivamente na política, mas de todo cidadão. E falando das melhorias, eu parabenizo e trago algumas sugestões também que penso eu. Quando fala da situação da estrutura do Hospital de Bocaiúva, eu conheço, tem uma estrutura física que tem condições de ter uma reforma, como você está falando, tem um espaço, né, que é favorável. E, diante de algumas situações, isso eu já pensei há muito tempo, uma vez que o nosso hospital aqui ele é 100% SUS, né, por que não, nesse processo de ampliação, quantas pessoas que saem daqui de Bocaiúva para consultar pelo plano de saúde em Montes Claros? Por que não abrir essa ala? Quantas pessoas que às vezes chegam no atendimento do SUS, às vezes por uma situação ou outra ali, não, vou Montes Claros consultar particular aqui por diversos motivos. Então, a gente abrir essa opção, uma vez que sabemos que o SUS é um direito de todos, porém, eu tenho a opção se eu quero ser atendido pelo SUS ou não. Então, abrir essa ala, criar, eu sei que aqui tem uma gama, não somente aqui as cidades vizinhas também, tem pessoas que às vezes saem daqui para ir fazer um atendimento de convênio, aqui tem clínicas que aqui atendem por convênio, por que o hospital também não cria esse espaço? Uma preocupação muito grande que eu tenho, depois eu gostaria que você tecnicamente levantasse esses dados para a gente,
quantos, em média, né, essa discussão de cidadãos que fazem parte da microrregião, porque é uma preocupação muito grande que eu tenho aqui com a nossa cidade, com as cidades vizinhas. Isso é algo que, nossa, quantas vezes questionei isso, inclusive com alguns profissionais que trabalham dentro do hospital, outros já trabalharam aí. Pela amplitude da nossa regional, por que não, nesse processo de reformulação, não criar uma unidade de terapia intensiva? Isso é extremamente importante, gente. Criar um CTI aqui no nosso hospital. Eu sei que mais custo, né? Mas vamos unir as forças, vamos fazer isso. Porque quantos profissionais trabalham aí que nesse processo de transferência, um idoso, uma pessoa de 60 anos com uma fratura de fêmur, o ortopedista está no pronto-socorro, não opera o paciente aqui porque o pós-operatório não tem condição. Quantas discussões nós tivemos que tem que ir para esperar aí 20 ou 6 situações de paciente que esperar por uma transferência para unidade de médio a alta complexidade, 6, 8 meses fazendo uma cirurgia de fêmur? Isso é inaceitável, é desumano. Às vezes procedimentos que poderiam ser feitos aqui não faz porque o pós-operatório nós não temos como. O profissional fala, Valdo, como que eu faço essa cirurgia aqui? Se após a cirurgia eu tenho que dar outro plantão, quem vai cuidar do paciente? Então, isso aí é uma situação muito complexa para nós. Às vezes, não é todos os pacientes que chegam aí, que conhecem um ou outro, que tem influência em determinados lugares, que é parente de fulano ou ciclano, que vai viabilizar um leito, uma vaga fora para poder operar. É uma coisa que dói na alma. Você chegar a ver uma pessoa ali, e saber que aquela pessoa tem 6 meses, que está numa maca, esperando uma vaga para fazer uma cirurgia de média complexidade, com uma cirurgia de fêmur. Então, isso é muito dolorido. Quantos procedimentos seletivos que, dependendo da pactuação, poderia ser feito aqui, mas como é um caso que o pós-operatório demanda, não necessariamente que vá para um CTI, mas que tem que ter o leito. Se ocorrer uma intercorrência e precisar dessa intervenção, não tem. Então, assim, eu penso que já passou da hora de nós, legisladores, o executivo da nossa região, nós buscar forças junto aos nossos representantes da esfera estadual, governamental, federal, que nós tenhamos esse recurso aqui na nossa cidade. O hospital, penso, pela estrutura física, teria condições de fazer isso. E aí a gente fica assim meio preocupado, por que não ter? Não sei quantos anos, meses de existência tem o hospital, mas por que não até hoje, né? Nós não temos aí esse leito para dar esse aporte, para dar esse suporte. Porque muitas situações poderiam ser resolvidas tranquilamente aqui, e às vezes, em função de não ter essa estrutura, acaba acarretando quantas vidas, né? Então, assim, é uma preocupação que eu tenho, eu sei que já tomei muito espaço aqui, mas parabenizo de coração mesmo a iniciativa. Penso que, dentro do Estado democrático de direito, mediante o diálogo, a conversa, a discussão, que nós possamos caminhar. E caminhando, todos nós juntos, quem sai beneficiado é a população, que faz parte de todas essas cidades. Então, peço que essa reunião não fique somente nessa, nós possamos envolver os demais legisladores, né, das outras cidades. Guaraciá mesmo, nós estamos 2, está eu com o meu parceiro, colega Bruno, que nós possamos todos efetivamente participar dessa construção, que é algo extremamente necessário. Então, aqui eu deixo a minha gratidão, obrigado pelo convite, e estou à minha disposição. Naquilo que a gente puder fazer, lutaremos, né, para fazer o melhor possível. Então, muito obrigado mesmo, e temos que discutir muito. Muito obrigado, vereador Evaldo de Guaraciama. Palavras sábias, né, de quem enfrenta aí há bom tempo as dificuldades da nossa saúde de maneira geral. Gostaria de saber se mais algum dos vereadores, algum participante gostaria de utilizar o nosso tempo. Acho que não, né? Então, pessoal, como o Pedro César disse mais cedo, o importante, acho que cada reunião... Só a parte que... eu fiz um comentário, né? Foi uma pergunta e ao mesmo tempo acabou discorrendo. Eu só gostaria, com o nosso diretor aqui, se nesse projeto de reformulação, se existe esse lampejo, essa ideia de pensar na terapia intensiva para o nosso hospital? Pode, Pedro, pode responder.
Evaldo, obrigado aí pelos apontamentos, as considerações a respeito do tema, né? Você conhece bem a área. Sim, existe. Inclusive, lá no ano passado ainda, quando a gente teve o agravamento da Covid, né, com aquele grande número de internações, a gente pensou na questão do oxigênio, que era o item mais importante no tratamento da patologia. Nós fizemos a estruturação de uma rede de gases, que inclusive está sendo ampliada nesse momento no hospital. E naquele momento foi feita a implantação de um tanque criogênico, que é o tanque que recebe o oxigênio, né? Nós preparamos aquela estrutura já vislumbrando a implantação de uma CTI naquilo que hoje funciona a clínica médica. Então a gente tem sim um projeto já em mente, algo que já está projetado, mas que demanda, principalmente, Pedro César falou bem ali, de um esforço político muito grande, que envolve não só as lideranças de Bocaiúva, mas da micro, para que a gente coloque essa CTI para funcionar. Não seria um número alto de leitos, mas assim, ter um suporte mínimo, para, igual você mesmo falou, no pós-operatório, para que a gente possa evoluir. Nós temos, graças à questão da Covid, foi feita a implantação de muitos respiradores, de toda uma estrutura respiratória. Então, nós podemos até dizer que hoje o hospital conta com uma semi-UTI. Em que sentido? Nós temos um aporte para suporte ventilatório, né? São ventiladores, a questão do oxigênio ser todo canalizado. Isso dá uma segurança maior para o paciente. O que nos falta, praticamente, seria o investimento na implantação da hemodiálise. Então, assim, tendo a hemodiálise com as liberações, né, do Estado, da União, se for necessário, a gente conseguiria estar aí praticamente 90% com a CTI montada para poder a gente estar recebendo e realizando esses procedimentos que necessitam, né, de uma central de terapia intensiva. Então, assim, a gente já está pensando nisso. Uma nova área foi destinada lá para a gente colocar não só, já foi instalado o oxigênio, aí nós colocaríamos o nitrogênio, o oxigênio medicinal e o vácuo, justamente para poder ter uma estrutura completa para atender a CTI, né? Seria aquela questão ali aquela área ali que hoje funciona a clínica da mulher. Então já existe um projeto sim em mente, mas a gente demanda desse esforço aí, principalmente no que diz respeito à hemodiálise. Tá certo? O Gerson Pelota, falar um pouquinho. Vereador, com a palavra o vereador Ramon Moraes. Eu, Gerson, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente da Comissão de Saúde aqui dessa casa. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Ramon. Cumprimentar todos os colegas que estão presentes aqui hoje. Pedro, você disse nas suas falas aí, né, que a questão da falta de recurso hoje é o principal gargalo hoje para se manter o hospital e também pensar, né, num possível ampliação do atendimento e das especialidades médicas que o hospital oferece, né, o serviço à população, não só de Bocaiúva, mas das cidades circunvizinhas. Vocês, diretores do hospital, já têm alguma proposta pronta para esse quesito? Como melhorar, né, como tentar viabilizar o aumento da receita do hospital? Vocês já têm assim, uma proposta formada pela equipe técnica do hospital e também pela gestão do município? É a primeira pergunta. A segunda, alguns vereadores aqui, acho que foi até a doutora Adalberto, o colega Wagner ali também abordou esse assunto, que no cotidiano da semana, dos meses, é o que a gente percebe, né, nos bastidores aí das secretarias municipais de saúde, que é essa concorrência, vamos dizer, de certa forma, até um pouquinho desleal entre os próprios secretários de saúde da microrregião. Porque eu já presenciei algumas situações de secretários conseguem contratar um médico aqui hoje, em Bocaiúva. Amanhã ou depois, um secretário, secretário, vai lá e está assediando aquele médico para ir para outro município, oferecendo, às vezes, um salário melhor, com certeza. Né? Médico, ele é atraído por condição de trabalho e remuneração. Né? Isso aí a gente não pode ficar cego disso aí. Se hoje eu recebo uma proposta melhor de salário no município X e lá às vezes tem uma condição de estrutura melhor para mim trabalhar, eu vou pensar na minha condição de trabalho. E criar uma legislação através do consórcio para que tenha o teto mínimo e o máximo, para que os secretários de saúde possam ter uma condição melhor de estar contratando esse médico para atenção primária, também impacta lá na questão do hospital. Eu acho que é uma ideia muito positiva que foi discutida aqui hoje.
Porque é constrangedor você ver um município contratando um médico, daqui 2 meses o médico já está em outro município. E assim, o médico fica quase que sem responsabilidade com aquele município, né? Ele não cria nenhum vínculo com ali. Quando o paciente vai lá na primeira, segunda, na terceira consulta, o médico já não está lá mais, né? E o médico que é conhecedor da causa ali do PSF, do bairro, do distrito, da comunidade rural. Então, eu acho que nós, legisladores, temos que amadurecer esse diálogo de forma jurídica, né? Saber a legalidade disso aí, para, de fato, ter uma legislação aí desse teto salarial, quem sabe do teto, do período mínimo de permanência do médico no município, né? Se o médico assume ali um contrato de 6 meses, 1 ano, ele tem colocar naquele contrato ali cláusulas que, se ele, caso romper o contrato, ele também possa sofrer uma penalidade, que de certa forma ele está prejudicando o atendimento da saúde do município. O município vai lá e contrata, daqui a pouco o médico já, infelizmente, por um motivo ou outro, ele vai se deslocar para outra cidade. Isso é um transtorno que Bocaiúva hoje está passando. Eu não sei a fundo aí as cidades dos senhores, se está tendo esse problema aí, mas Bocaiúva até hoje não conseguiu fechar a equipe médica. Quando fecha num mês, no outro mês já tem 3 médicos faltando. E aí aquele tormento, né? Gesto aqui, nós moramos no mesmo bairro, na mesma região do PSF, e pode contar nos meses, desses 15 meses de gestão, qual foi os meses que ficaram ali 3 meses, com 90 dias, tendo atendimento médico ali naquele PSF. Porque nenhum médico fica ali, é um PSF de uma densidade populacional muito grande, e aí entra essas questões da condição de trabalho, do subsídio, né, do salário que é ofertado para o profissional médico, e não consegue ter, a população não consegue ter o atendimento. As questões das doações voluntárias, como o Pedro César disse ali, a Câmara aqui está com um projeto, né, para autorizar ou não uma doação voluntária nas contas de águas aqui da Autarquia Municipal de Água, que é o SAAI de Bocaiúva. Eu enxergo com bons olhos, que não é obrigatório, né? A gente fica triste que o projeto chega aqui na Câmara, para vocês terem noção, no dia seguinte já tem gente fazendo vídeo, já tem gente falando nos meios de comunicação que o projeto está obrigando a população a doar uma contribuição para o hospital. E sendo que no texto da lei fala que é uma doação voluntária, ou seja, se você doa, se tocar seu coração, e se você quiser doar, vai ter o valor mínimo, as faixas e o valor máximo. Então, ou seja, se eu tenho condição de doar R$20 para o hospital mensalmente, eu vou doar, é o meu dinheiro, eu faço dele o que eu quiser, né? E pessoas que gostam da politicagem ficam querendo contaminar a população contra o projeto e contra os vereadores dessa casa. Então, eu gostaria que os senhores levassem também essa proposta para as câmaras de vocês. Lá, a maioria dos municípios de vocês são Copasa, né? Não é autarquia municipal, mas que vocês tentassem criar outros mecanismos de tentar conscientizar a população dos municípios, dos senhores, que uma hora ou outra vão precisar de um atendimento do Hospital João Alves, e nós temos que nos unir, né, de tentar trazer o maior aporte de recursos possíveis para o hospital. Porque aí nós vamos pressionar o diretor, o Pedro, que está lá hoje no cargo. Peraí, Pedro, você está tendo dinheiro lá e por que não está fazendo a obra? Por que não está tendo um atendimento na especialidade X, Y e Z? Hoje ele ainda tem o argumento, a desculpa da falta do recurso, né? Que as coisas não avançam, o hospital não reforma, o hospital não cresce, não amplia porque não tem o recurso. Mas amanhã ou depois o hospital pode ter um superávit financeiro, e nós, enquanto legisladores e fiscalizadores dos municípios, temos que encurralar o diretor. Como é que está tendo dinheiro e não está tendo as ações? Então eu gostaria de chegar nesse ponto, sabe? De ter o saldo lá, o financeiro lá no caixa do hospital, e apertar o sujeito lá o porquê que ele não está fazendo as coisas. E para finalizar, falei da questão do teto salarial, dessas doações. Eu gostaria de saber, Pedro, além da questão que eu te fiz a pergunta no início aí, quais são, de fato, hoje, as cirurgias eletivas que o hospital realmente está fazendo, que está tendo atendimento, não só para a população de Bocaiúva, mas para as cidades da microrregião, porque eu confesso para você que eu não sei e gostaria de saber, ouvindo de você, e que eu tenho certeza que é uma fonte fidedigna aí das informações. Muito obrigado e bom dia a todos. Pode ficar à vontade, Pedro, para fazer as considerações sobre a fala do vereador Ramon Moraes. Não, tá certo.
Ou, enfim, no que diz respeito à obtenção de novas receitas, né? Você falou bem aí, Pedro César apontou algumas situações que envolvem o projeto de lei número 11, né? E até tem as cópias que serão disponibilizadas aqui para os vereadores das outras cidades. Então, enfim, além desse projeto de lei que busca a obtenção de receitas a partir de doações espontâneas, não são doações obrigatórias, mas todo aquele cidadão que se tiver interesse em fazer uma doação, ele terá a oportunidade de acionar lá o SAAI para poder inserir esse valor a ser doado para o hospital. Parece que o projeto tramitando aqui, os vereadores já estão em discussão a respeito de fazer uma emenda, né? Para que seja ajustada uma nova situação que possibilite a introdução de novos municípios. Então, enfim, a gente está aguardando essa situação, foi um projeto de lei que partiu do Executivo, né, a sua elaboração, mas que precisa ser lapidado ainda para a gente conseguir uma abrangência e uma obtenção maior de receitas, né? Esse seria um projeto, né? Uma outra ideia diz respeito às pactuações. A gente, enquanto hospital, é um órgão executor. Todo o gerenciamento das pactuações, das PPIs, como o Reginaldo falou, é gerida pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, a Secretaria, né, ela vai estar reunindo ainda no segundo semestre, no início do segundo semestre, com os secretários de saúde para trazer essas novas pactuações. Qual que é a novidade para essa pactuação para 2023? Seria a questão dos exames de imagem. Então, eles vão trazer aí os valores dos serviços de imagem. Seria o ultrassom, o tomógrafo, né, se Deus quiser, a gente vai estar com esse tomógrafo instalado até o final do ano. Além disso, a questão da endoscopia e do raio-x digital. Enfim, são valores que vão ser discutidos em pactuação, né, vocês vão definir isso aí, os secretários, né, com a Secretaria Municipal de Bocaiúva. Chegando num consenso, a gente estima aí receber uma quantia considerável com esses exames, uma vez que, além dos municípios da micro, a gente tem percebido um volume também grande de pessoas que são de municípios que estão muito próximos e buscam como referência Bocaiúva. São Gonçalo do Rio Preto, Senador Mourão, Buenópolis, enfim, Coração de Jesus, Jequitaí, municípios que por alguma razão têm um fluxo populacional grande para Bocaiúva. Então a gente quer até, inclusive, convidar esses secretários para, no fechamento da pactuação, trazer esses atendimentos para cá. Então é uma forma da gente ampliar também essas receitas, além dos municípios da micro, trazer municípios que estão próximos e, por alguma razão, a pessoa opta em buscar o atendimento aqui. Pode ser um parente, um amigo próximo que está, ou porque ele passa com certa frequência por Bocaiúva. Então, nós temos aqui tentar captar essas pessoas para trazer as pactuações dos municípios para a nossa referência, que é Bocaiúva, né? A sede da nossa micro. Então, enfim, seriam essas duas situações aí para a gente tentar reverter o quadro de deficiência financeira e aumentar nossas receitas. Projeto de lei número 11, né? O de doações, que aí a gente vai ver qual que seria o instrumento legal e que possibilite uma abrangência maior de pessoas a destinarem recursos, e a questão das pactuações, que aí vai envolver tanto as cirurgias eletivas, quanto também a questão do centro de imagem, que vai ter uma ampliação e vai ter aí a questão da introdução do tomógrafo, que certamente vai trazer aí um benefício muito grande para a gente, mas para vocês também, uma vez que o equipamento vai estar instalado em Bocaiúva. Então tem a questão de gasto com transporte, deslocamento, a situação de alguma situação que facilite para a pessoa que está aqui mais próximo, né? Em vez da gente ter que deslocar para Montes Claros, pagar pedágio, enfim, uma série de situações que dificultam, né? Com relação às cirurgias que nós estamos realizando atualmente, nós temos hoje 4 especialidades realizando cirurgias no hospital. São cirurgias pediátricas, as cirurgias ortopédicas de menor grau, né, com exceção dessas que exigem um grau de risco maior, como foi citado aqui pelo Evaldo, a questão de fêmur, alguns membros mais complexos, mas pé, mão, braço, né, ombro, tudo isso é feito, dependendo da gravidade. A questão das cirurgias gerais, que aí você tem hérnia, você tem uma vesícula, cirurgias comumente a gente tem realizado, e as cirurgias obstétricas, que é a laqueadura, a esterectomia. Então, assim, são uma série de cirurgias, né? Então, todas as cirurgias obstétricas, nem todas, mas aquelas de menor grau, de grau médio, a gente tem realizado lá. Obstétricas, pediátricas, ortopédicas de menor grau e as gerais. Então, essas 4 modalidades de cirurgias eletivas são realizadas em Bocaiúva. Pela ordem, já só um minuto aqui. Pois não, doutor Alberto. Foi bom tocar no assunto doações, porque hoje a gente entende que cada município poderia replicar esse projeto. Talvez os senhores não tenham o SAI lá, mas tem alguma outra
pode ter algum outro mecanismo, né, de autarquia lá, ou no município dos senhores, ou uma forma lá de replicar aí essas doações aí, né, para que aí também isso aí estaria ajudando também a fazer isso aí. Só... Vereador Gerson, me permite uma pequena parte também na fala do Ramon, do doutor Alberto, pode? Pois não, Pedro César. É só para poder fechar essa questão, até porque é valiosa a presença, né, dos nobres vereadores que aqui estão, e o Ramon tem essa característica de enfrentar o tema assim com mais profundidade. Eu só passei o projeto e fiquei para ver, e ele já entrou no tema, e porque a gente tem sempre aquele costume, né, de falar assim, não pode, né? Parece que o brasileiro já nasce escutando isso, não pode. Mas por que não pode, né? A gente tem que estudar por que não pode. Tem uma lei que proíbe, e a gente está estudando isso aqui na casa, e aí eu só quero deixar claro que a gente está tentando estudar uma possibilidade de uma doação mais facilitada. Por exemplo, via Pix, por exemplo. Né, hoje você vai doar, muita gente no seu celular pode doar. O projeto ele visa passar pelo SAAI, mas até isso é burocrático, você tem que sair de casa, ir até o SAAI, pegar ali uma guia, preencher a guia, né? O Pix não, a pessoa pode fazer a doação da sua casa mesmo, do seu celular, né? E aí entra na questão que foi falada aqui, que o Ramon também falou, que é dos serviços ofertados. Por quê, Pedro? Eu entendo que está na Constituição, lá no artigo 37, né? Que é serviço e tem que ser eficiente. Eu acho que a pessoa, quando vai doar, ela pergunta, por que doar? Vale a pena doar? Né? E a pergunta dele foi pertinente porque muitas pessoas não sabem quais a gama de serviços são prestados pelo hospital. Peraí, eu estou doando para quê? Se eu quebrar meu braço, eu vou ter condição de ir lá no hospital e ser atendido? Né? Se eu tiver esse problema aqui. Então, na medida em que a gente cria um marketing positivo, de que o hospital vai atender, a pessoa doa. R$2, muitos até... Quantas pessoas passaram por aqui, tiveram sua vida salva aqui no hospital e podem doar? Eu mesmo farei questão de doar. Então, a gente está avançando aqui no projeto nesse sentido, já que foi entrado, para que uma emenda pudesse desburocratizar a doação, né, fazendo com que os municípios pudessem doar. Né, e aí vocês podem levar, como o doutor falou, essa campanha para lá. Lembrando que a gente não está aqui querendo trazer o discurso só para as doações, não. É muito mais amplo do que isso, né? Foi falado aqui, envolve uma série de assuntos, mas dentro desse tema aqui, só queria deixar isso claro, que a gente está tentando avançar o projeto, que já foi votado em primeiro turno, vai para o segundo, então, que chama a atenção da casa, para a gente poder discutir isso daqui, e caso fosse possível esse avanço, né, das doações, exemplo do Pix, eu acho que seria sensacional para que os municípios pudessem participar e a gente já rapidamente, Pedro, sanar um ponto, né, que essa questão aí, o recurso que é escasso. Então, fica aqui só essa explicação para que os senhores possam entender a importância desse projeto. Muito obrigado, Jefferson. Finalizadas as palavras de Pedro, acho que decorrida a hora, Mariana, você pode... Mais uma vez, agradecemos a presença de todos e todas aqui presentes. Passo a palavra ao final ao vereador para finalizar os trabalhos. E peço a vocês, convido a todos, que ao final tiremos umas fotos para a gente postar aí nas nossas redes sociais. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Justifica aqui, nesse momento, a ausência do presidente José Maria Torres. Ele teve um compromisso e foi também, né, para cumprir esse compromisso. Gostaria aqui de agradecer a presença do nosso companheiro Pedro, pelas explicações. O vereador tem essa característica, viu, Pedro? Quando encontra alguém assim que tem muita informação, ele coloca ele contra a parede assim para extrair o máximo que puder, né, para conseguir entender e, de fato, para a gente conseguir passar também as informações reais para o nosso povo, para aquelas pessoas que nos questionam, né, no dia a dia. E eu gostaria aqui, antes de finalizar as minhas palavras, gente, de deixar aqui uns questionamentos para que a gente possa ir aí para as nossas casas, para as nossas cidades, pensando em buscar essas respostas, né?
uma solução para essa nossa discussão que foi abordada aqui é realmente essa participação do CIS-Portal, do consórcio, nessa questão médica, né, assim, como a gente pode ter, de fato, se esse teto seria viável a discussão para estabelecer um teto, ou se esses médicos poderiam ser contratados via CIS-Portal, via o Portal do Norte, né, para que a gente consiga aí, ter, digamos assim, um parâmetro, né, de gasto com salários para os médicos, sem ter essa concorrência desleal, né, algumas vezes. E também eu queria fazer para os senhores, né, como para os vereadores dessa casa, eu aqui sou acompanhado pelo vereador Toninho de Lide, pelo vereador Ailtinho, na Comissão de Saúde, para que nós possamos, todos nós possamos passar a saber de fato quais são os valores que são pactuados. E se esses valores, né, como esses valores são destinados, se eles são suficientes, né, como o Pedro já respondeu para a gente uma pergunta aqui, porque para o que é pactuado com o Gil Alves hoje, ele não é suficiente. Mas e se a gente conseguir entender isso com o nosso executivo? Eu tenho aqui o companheiro Rodrigo, que a gente estava conversando mais cedo, talvez a gente tenha uma dificuldade de diálogo algumas vezes com o executivo, mas quando eles entenderem que o que a gente quer oferecer, o que a gente busca são melhorias e não politicagem, todos vão ganhar, todos, independente. Né, vereador Toninho, que tem nos acompanhado aí há um bom tempo. Agora, se a gente não tiver esses questionamentos, se a gente não tiver essas informações, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Os valores pactuados, eles são suficientes? Não são. O Reginaldo trouxe aqui que o município de Engenheiro Navarro tem 6 ressonâncias por ano. 6 ressonâncias mensal, e olha lá, se não for muito. Aqui eu vejo, a gente cansa de ver aqui vereador tirando valor do bolso para ajudar na ressonância, porque é urgente, né? Porque é uma situação complicada. Essa vinda desse tomógrafo, desse centro de imagem, vai facilitar para todo mundo de maneira regional? Vai sim, mas talvez também ela não vai ser a salvadora da pátria que a gente, né, precisa também não, né, Pedro? Então, assim, buscar mesmo essas políticas, construir. Né? Essa é uma primeira reunião, é um primeiro encontro, um primeiro contato. Agradeço às vossas excelências por estarem aqui hoje, né, disponibilizando, aí já são quase 12:30, o pessoal já deve estar doido para almoçar aí, mas assim, é importante a gente levar isso para casa, para a gente levar isso para os nossos municípios e trazer para um próximo encontro essas informações para que a gente consiga construir ainda mais, né, que a gente consiga agora, de fato, avançar. Temos aí nessa casa um projeto, como todos já ouviram, que busca essas melhorias, né? Busca, digamos assim, uma renda extra para o hospital para que ele possa avançar em algumas situações. Gostaria só um segundo, presidente. Pois não, vereador. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos, né, a oportunidade de estarmos reunidos, propor que nós façamos o mais rápido possível uma reunião desse porte para maior, para a gente discutir que o problema realmente ele carece de muita discussão. Agradecer ao Pedro e parabenizar pelo brilhante trabalho que tem feito à frente do hospital, apesar das dificuldades que a gente sabe que a questão da saúde, né, é uma situação complicada. Eu fui secretário de saúde em 1999, uma época bem mais fácil de lidar do que hoje, mas saúde é sempre um problema. E saúde não visa lucro, visa resultado. E lá no hospital, inclusive ontem eu estive lá acompanhando um caso de uma cirurgia, né, Pedro? E a gente vê como que melhorou o atendimento, o relacionamento, as pessoas, a gente sabe da questão da melhoria que precisa ser feita na questão de reforma, da questão humana, mas melhorou muito. E parabenizar você pelo grande trabalho que você tem feito lá no hospital, juntamente com a Tanael, e desejar que nós possamos juntos aqui buscar uma forma de ajudar, fortalecer a nossa saúde, o nosso hospital, que afinal de contas ele atende toda a região e até as pessoas que de longe, que Deus guarde, aconteça um acidente, precisa sempre do nosso hospital. Então vamos trabalhar junto para fortalecer cada dia mais a saúde da nossa micro-região. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço pelas palavras, vereador Toninho. E para finalizar, né, e para liberar vocês também, para que possamos aí dar seguimento nas nossas vidas, né, nos nossos compromissos,
Eu gostaria de agradecer de coração pela paciência de vocês, pela presença. E é isso, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, que indiferente de onde estamos, né, onde nós fomos eleitos, onde nós trabalhamos, a gente sempre vai precisar de uma mão, de um braço amigo ali da outra cidade, do outro município. Então, não adianta a gente pensar, não adianta a Bocaiúva pensar que sozinha ela é autossuficiente, Guaracema pensar que sozinho dá conta da demanda, Olhos d'Água, Francisco Dumont, Engenheiro Navarro, Guaraciama, Joaquim Felício. Não adianta, gente. Nós temos que fortalecer. E aqui é o motivo de termos aqui a grande maioria de legisladores, de vereadores. A gente vê muito as reuniões dos prefeitos, dos secretariados, mas a gente vê pouco as nossas reuniões, os nossos encontros. A gente encontra muito quando a gente vai fazer um curso. Quando a gente vai fazer um curso, vai estudar uma matéria, a gente encontra. Mas e esses momentos para nós discutirmos a nossa realidade aqui? São poucos. Se eu não me engano, é uma das primeiras vezes, é a primeira vez que isso acontece aqui. Eu tenho pouco tempo de casa, mas aqui o doutor Adalberto já tem mais tempo, e aqui outros vereadores também, mas se eu não me engano é o primeiro encontro que a gente tem desse porte. Então, assim, nós temos essa responsabilidade de mudar a nossa realidade nesse momento. Talvez a gente está plantando algo que nós não vamos colher a curto prazo, mas quem sabe daqui 5, 10, 15 anos a gente não tenha soluções que saíram dessa conversa, que saíram dessas reuniões. Então, gostaria novamente de agradecer a vocês pela presteza, pela dedicação em estarem aqui hoje com a gente, e esperamos aí, mais breve possível, marcar uma nova reunião e também acrescentar aqui agora os nossos secretários, com mais informações, e também os gestores do próprio hospital novamente, do Portal do Norte, para que possamos aí tentar dinamizar e construir mais ainda as nossas, digamos assim, soluções para os problemas da nossa microrregião. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos que estão aqui nessa manhã, para que possamos aí nos sentirmos, digamos assim, parabenizados por estarmos fazendo muito pelos nossos municípios. Muito obrigado a todos e bom dia.